competiam muito comigo. Entre as minhas amigas, assim, todas tinham corpão, tinha... Você olhava pra ela, via que elas tinham 18, 19 anos. E até mulheres mais velhas que eu andava. E eu era muito pequenininha, sempre fui assim, mirradinha, com cara de criança. E aí isso foi uma coisa que me tocou pra eu entrar na academia, que eu queria ter um corpo um pouco mais. Mas aí, como que eu fui parar no meio do fisiculturismo? Não, teve época semanas que eu fui, mas teve semanas que eu caí. O que me fez levantar? Eu sabia onde eu queria chegar. Então, acho que o maior objetivo, o maior assim, conselho que eu dou pra todo mundo, até para o empresário, até um grande empresário, ele não tem nada, mas ele sabe onde ele quer chegar. Ele se visualiza, né? Ele tem a visão, ó, eu quero uma empresa, eu vou crescer, eu vou ganhar tanto. E o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Então a gente segue. Foi isso que aconteceu comigo. Não era nem como atleta, eu consegui ter a visão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, nós vamos te apresentar um conteúdo maravilhoso. Como você sabe, todos os nossos convidados, eles vêm de uma área diferente, cada um tem uma história diferente. E o importante é que todas as histórias são inspiradoras para você. Então, hoje nós iremos trazer um conteúdo assim, de todos os que a gente já gravou, realmente uma outra linha. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dar um abraço aqui pro meu amigo Alê. Como é que você tá, meu irmão? Fala, meu parceiro. Cara, eu vou te falar, esse conteúdo de hoje eu tô muito interessado. Porque a minha esposa sempre fala que eu tenho que entrar em forma. Aquela história de que eu vou começar a dieta segunda-feira. E aí, normalmente a gente pensa, tá bom, eu vou ir na internet e vou ver como que eu faço pra fazer isso. Só que nós temos hoje... Não é internet, meu amigo. Não é. Nós não temos YouTubezinho, meu amigo. Não. O que nós temos hoje é alta qualidade. É alta qualidade. E vocês podem não ter percebido, mas eu coloquei uma blusa um pouquinho mais apertada e vou ficar muito com o braço cruzado para transparecer o que de fato eu não sou. Mas em homenagem aqui ao nosso patrocinador master, a Domo, tá aqui, ó, nosso parceiro. A Domo é incrível. Esse set aqui que está montado nessa sala linda, maravilhosa, exclusiva da Domo. Queremos agradecer também o nosso patrocinador master, o Grupo Abradex. Obrigado aí por vocês do Rio de Janeiro. Vamos firme e forte, hein? Você que está assistindo aí agora, não deixa para depois, já dá uma curtidinha aí para dizer que o conteúdo foi legal. Outra coisa, faça um comentário, bota assim, ô fulano, olha aqui, você precisa ver isso, sai encaminhando para todo mundo, porque o conteúdo vai ser muito bom. Outra coisa, compartilha também, compartilha no status do seu WhatsApp, no status do seu Instagram, dá uma ajuda pra gente aí, afinal nós estamos aqui te prestando um bom serviço. E para começar, eu não vou pedir para você apertar o cinto, eu vou falar assim, aperta o cinturão, porque ela é formada em educação física. Ela é uma campeã, e olha um detalhe muito importante, dentre esses títulos que ela tem, ela concorreu com 7 mulheres, mas não foi simplesmente 7 mulheres qualquer, as melhores do mundo. Ela foi a primeira rainha a receber a coroa Wellness, e assim, é campeã também do Arnold Classic Brasil. Diretamente de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, nós estamos recebendo aqui a Tati. Tudo bom, Tati? Oi, tudo bom? E aí, Tati? Hein? Rapaz, só de ele falar não podia ser diferente. Não, só de falar o currículo dela, eu fiquei cansado. Eu falei, eu vou deixar para a próxima segunda-feira começar a entrar no shape. Você sabe qual é o maior segredo? Porque o sobrenome dela é Valent. Ou seja, já está dentro do segmento. Que é isso? É isso, gente. Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, gente. Um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Realmente, quando a gente começou a acompanhar você e ver o seu histórico de vida, tantas vezes que você foi campeã, a gente criou um grande interesse. Afinal, o fisiculturismo, que você é uma campeã, chama a atenção de todos a todo momento, porque a gente está sempre esperando o verão chegar. Verdade. Sempre, é verdade. Sempre esperando o verão. Que o verão chega, mas a meta anual nunca não bate. Essa meta é triste, então, essa meta. Sempre chegando, esperando a segunda-feira. Amanhã eu começo. Exatamente, ou seja, comecei a dieta, agora vamos fazer diferente. Não, e agora tá medicação pra cá, medicação pra lá, que a gente vê que vira um efeito sanfona, né, Exatamente. Tati? Que não resolve, né, essa medicação aí
todo mundo usa. Ajudinha, né? Que as pessoas colocam na mente que o remédio vai ajudar você, que o remédio vai fazer milagre. É verdade. Que o remédio vai fazer milagre. E aí, só se você tomar o remédio que você vai dar o primeiro passo para fazer dieta, para começar a treinar. Hoje em dia tá muito assim, né? E não é isso, né? É a mudança da mente. É, incrível. Gente, então com aquela pergunta de sempre, que a gente precisa conhecer a base das pessoas. Tati, conta pra gente aqui se a favela venceu. Pior que venceu. Conta aí da onde você veio, um pouco da sua trajetória, de como que você iniciou no fisiculturismo, o que te levou a isso. A gente quer saber da Tati lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra gente. Tati Weiland, lá da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, 25 de agosto, Doutor Laureano. Uma menina jovem, simples, que começou a gostar de treinar, né? Começou a gostar desse mundo, assim. E uma coisa que eu tava vindo pra cá, eu tava pensando muito sobre isso. Que não foi pelo corpo, foi pela disciplina. Sabe? Legal. Tem a ver com o corpo. Eu queria muito ter um corpo que naquela época, a moda, nem lembro, não sei se vocês lembram das paniquetes, sabe? Era essa época, foi em 2013 para 2014. O Rui lembra. Então, essa época, realmente, as mulheres olhavam e queriam ter um corpão, né? Era muito moda. Isso me chamou muita atenção, mas não foi só por isso, foi pela disciplina. Eu passei por uma fase da minha vida que mexeu muito com o meu emocional, entre relacionamento, a minha alma estava meio assim. E eu já estava treinando, tinha começado a treinar. Mas quando eu entrei na academia, eu comecei a treinar por causa um pouco do corpo, por causa disso. Mas aí a academia começou a me trazer disciplina. Eu ia para a faculdade, ia treinar. E aí eu comecei a analisar que eu queria a mudança do meu corpo. E aí eu comecei a ter disciplina na alimentação, no foco, no horário, em tudo. E aí foi aquela menininha que veio que estudava, eu tinha o quê? Uns 18 para 19 anos, era muito novinha. Eu estudava, fazia faculdade de enfermagem, tem nada a ver. Nada a ver. Mas fui fazer faculdade de enfermagem, morava bem na Baixada. Era muito zoada um pouco, porque eu era bem magrinha, isso mexia um pouquinho comigo, mexia muito comigo. Entre as minhas amigas, assim, todas tinham corpão, você olhava pra ela, via que elas tinham 18, 19 anos, e até mulheres mais velhas que eu andava, e eu era muito pequenininha, sempre fui assim, mirradinha, com cara de criança. E aí isso foi uma coisa que me tocou pra eu entrar na academia, que eu queria ter um corpo um pouco mais. Mas aí, como que eu fui parar no meio do fisiculturismo? Eu comecei a treinar, meu corpo começou a mudar e a situação que eu passei, eu tinha um namorado e aí eu comecei a ficar triste e eu não queria sair da faculdade e ir pra balada, me encontrar, não sei se você lembra, na Unigran Rio, tem uma rua. Lembro. Que é a rua onde todo mundo sai e vai pra aquela rua beber. Exatamente. Não transversal. O Unigran Rio aqui tem a transversal. Quem vai pra esquerda ali vai pro fervo. Isso aí, quem é do Rio conhece, porque muita gente faz faculdade ali na 25, né? Vem do mundo inteiro fazer faculdade aí na 25. E aí tem aquilo ali. E quando eu comecei a passar por esse processo, eu tava meio triste e tal, a gente terminou. E eu falei assim, eu não quero ficar ali no bar com as meninas, eu quero ser diferente, eu quero dar... Não sei o que tinha na cabeça, já era Deus já querendo assim, você vai ser diferente. E aí na minha cabeça eu queria ter... não queria me envolver, não queria esquecer o que eu tava passando ali com as meninas bebendo, saindo. Eu queria mudar, transformar, mudar meu corpo, focar. E aí eu comecei a treinar, ter disciplina, pesquisar as coisas sobre dieta. E eu comecei a ocupar minha mente com isso. E aí começou tudo a mudar. Eu saía da faculdade, eu passava às vezes o dia inteiro na academia, começava a pesquisar, eu não tinha condições naquela época, eu estudava ali na Unigran Rio, mas era tudo muito controlado. Aí eu comecei a estudar sobre como fazer para o meu corpo mudar, como eu fazer para treinar e desenvolver. Aí naquela época não existia as coisas que existem hoje. Eu lembro que eu pesquisava no Google, não lembro, se vocês lembrarem. Eu pesquisava e aí sobre dieta e treino na internet. E pegava tudo, escrevia e ia pra academia, fazia a minha série tudo sozinha. E nisso eu comecei a mudar meu corpo. Daquela Tati bem magrinha, eu comecei a desenvolver. E outra coisa, na alimentação, eu queria engordar.
Nossa. Eu queria fazer alguma coisa pra comer. Né? Eu não tinha. Enquanto tem quem queira emagrecer, ela queria engordar. Ok. A minha história é bem diferente. Que muitas meninas chegam mesmo querendo emagrecer, mas também, gente, tem muita gente que é muito magrinha e quer engordar, e é uma coisa muito difícil, sabia? Muito mais fácil você no processo de perder do que ganhar. E muitas das meninas que são magrinhas, elas sofrem de anorexia, de alguma doença, de bullying. Então, é algo também, mesmo o equilíbrio do engordar, né? Do que a pessoa engorda. É bem que ninguém fala muito, mas é algo bem sério. Agora, Tati, uma coisa que me chamou a atenção no decorrer da sua fala é que você estava passando por uma situação difícil devido a um relacionamento que acredito que tenha tido o fim. Você acha que esse foi o gatilho para você falar assim, não, quer saber, eu vou ser diferente? Foi um gatilho, assim, que eu fiquei muito mal, era nova com esse relacionamento. A gente chegou a terminar, mas teve que se separar. E aquilo mexeu muito comigo, que eu fiquei muito triste, porque vamos dizer que eu tava querendo entrar numa depressão, né? Que acho que muitas mulheres sofrem com isso, de coração, quando termina com o namorado, ou quando não gosta de uma pessoa, a pessoa não gosta dela. E eu vivi nessa fase. E aí eu tinha duas escolhas, ou eu ia ficar trancada no quarto e entrar na depressão, ou eu ia com as minhas amigas pro barzinho, né? Porque ali era fato, e já fui, falar que eu nunca fui, já tentei ir. E aí é uma coisa que eu ia beber, a gente bebia, e aí parecia que quando chegava em casa, você chorava mais e sofria mais. Exato. Gente, eu sentia isso, não sei vocês, mas aí eu fiquei pior. E aí eu falei assim, não. E aí no outro dia eu acordava, eu não conseguia estudar e não conseguia treinar. Então foi uma menina que eu não gostava de treinar, mas eu senti que no treino aquilo me fazia bem. Na hora eu ia com preguiça, eu olhava pra mim e falava, não vou treinar não preciso de treinar, sou magra. Aí, mas quando eu comecei a colocar isso na minha disciplina, mudava a minha vida. Meu dia começava diferente, eu tinha um outro pensamento, eu me sentia mais viva. E aí, o que aconteceu? Eu tentei ir lá com as amigas pra balada, não deu certo. Se eu ficasse trancada dentro do quarto, eu ia entrar numa depressão. É verdade. Mas quando eu tava na academia, eu me sentia nova, viva. Uau, incrível. Aí eu peguei, falei assim, eu vou pra essa parte. Comecei a focar no treino, na alimentação. Às vezes eu ficava o dia inteiro na academia, porque eu fazia tudo sozinha. Sim. Outra coisa, eu pesquisei e fiz tudo sozinha. E nessa minha parte, assim, da minha fase, da minha carreira, muita gente fala assim pra mim, mas eu não tenho suplemento, mas eu não tenho personal, não tenho dinheiro pra ir pra academia. E eu lembro que eu também não tinha dinheiro, não tinha condições. Mas quando eu senti que a academia me fazia bem, eu comecei a pesquisar e comecei a dar o primeiro passo, fazer tudo com o que eu tinha nas mãos. Então, eu olhei a dieta na internet, copiei, eu olhei a série, eu ia pra academia sozinha, eu não tinha personal, não tinha nada, eu fazia do meu jeito, e conforme foi tendo a minha mudança, tanto do corpo, tanto da disciplina, que às vezes eu queria ficar na academia, fazer todas as aulinhas, eu não tinha dinheiro para personal, aí no Brasil tem muitas aulas, né, muitos funcionais. Eu começava a fazer todas as aulinhas, e aí meu corpo começou a mudar, e nisso foi aparecendo pessoas para me ajudar. Até os próprios professores da academia falavam, Tati, você tá mudando muito, seu corpo tá mudando. E aí, quer ajuda? Aí começava a me ajudar no treino. Uau, que legal. Foi acontecendo isso. Incrível. Sabe que no podcast com o pastor Bruno, que inclusive a inauguração da igreja dele amanhã, né? A gente tem que deixar claro, estaremos todos lá, né? By Faith Church. Vai ser espetacular. Mas quando ele esteve aqui com a gente falou sobre a questão do empresário, do CEO, do líder, do executivo do passado versus o líder das grandes empresas do presente. A gente falava que no passado, os grandes líderes eram obesos, hipertensos, com burnout, que é uma síndrome, é um problema que tem acontecido também nos Estados Unidos, que é o burnout, né? E a gente vê que hoje os grandes executivos das grandes empresas, eles já são triatletas, são Ironman, né? Tu vê os grandes influenciadores brasileiros, fala-se muito, e vamos fazer business treinando. E, então houve uma mudança clara nesse padrão de personalidade. Mas quando você iniciou, não havia esse padrão. Não. E a gente sabe como é difícil para um adolescente focar e disciplina. Duas perguntas assim, qual era o teu mindset que você tinha que estar diário? Porque um corpo não se transforma em um mês.
Não. Isso não acontece em um mês. Como manter a famosa resiliência? E quando você fala de foco, como manter, principalmente para as adolescentes que vão ouvir você agora, como você manter a cabeça boa por tanto tempo na questão da disciplina de mudança de corpo? É muito difícil, né? É difícil. Mas como manter a disciplina, assim, não desistir? O que eu comecei a fazer, que começou a mudar isso, é a minha mente, né? Uma mudança de mente, né? A gente fala, tudo na vida você tem que mudar, você tem que querer. Eu passei por várias fases. Eu queria aquilo, eu tive a certeza do que eu queria, do que era bom pra mim. E eu coloquei, eu tenho que fazer alguma coisa para aquilo acontecer. Não é eu saindo ou mudando a minha rota que eu vou conseguir manter e ter meu resultado. Então eu coloquei na minha mente onde eu queria chegar. Eu queria mudar a minha vida, tanto que eu era da Baixada, eu não tinha condições, eu fazia uma faculdade, mas era por muito esforço dos meus pais, né, que eles trabalhavam, eles conseguiam desconto, acho que na época era enfermagem. Eu até comecei a fazer enfermagem por conta que meus pais são da área da saúde, a gente conseguiu um desconto, e aí minha mãe, não, você vai fazer. Não foi nem algo que surgiu assim de mim, que eu queria um futuro. Então eu descobri assim, nesse processo, que eu queria um foco, eu queria chegar a algum lugar. Então eu detectei naquela época que eu comecei a treinar, aonde eu queria chegar. Eu queria me formar, eu queria algo diferente, eu não queria ficar sofrendo. Não queria, como exemplo, eu olhava assim, as pessoas sofrendo, trancado em quarto. Eu ouvia os adolescentes, assim, saindo. Eu falava assim, e meu futuro? A gente vai ficar aqui bebendo, aí chega na faculdade. Eu comecei a enxergar isso na minha adolescência. E aí eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu comecei a mudar a minha mente, querer, assim... Uma coisa que eu falo muito com as minhas alunas, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente não desiste. Porque vontade de desistir, você vai desistir. Falar que eu fiquei 100% na dieta o tempo todo? Não, teve semanas que eu fui, mas teve semanas que eu caí. O que me fez levantar? Eu sabia onde eu queria chegar. Então, acho que o maior objetivo, o maior assim, conselho que eu dou para todo mundo, até para o empresário, até um grande empresário, ele não tem nada, mas ele sabe onde ele quer chegar. Ele se visualiza, né? Ele tem a visão, eu quero uma empresa, eu vou crescer, eu vou ganhar tanto. E o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Então a gente segue. Foi isso que aconteceu comigo. Não era nem como atleta. Eu consegui ter a visão que eu queria mudar. Eu queria sair dali daquele mundo que eu estava vivendo para algo melhor. E aí eu coloquei isso na minha mente. Eu queria um corpo melhor, eu queria uma saúde, que as pessoas olhassem pra mim e falassem, olha, Tati, o corpo dela, olha a disciplina dela. Que foi isso que foi acontecendo, mas eu descobri isso foi na caminhada, sabe? As pessoas me elogiavam e aí eu via que eu estava vencendo. Falei assim, caramba, a minha amiga me chamou pra sair, eu não fui treinar. Aí aquela minha amiga me ligava doida, falando das coisas que acontecia, falava... Ela me chama até de bebê, olha você, olha o seu corpo, olha como você tá. Me ensina, me ajuda. Aí aquilo eu fui assim, não, eu tô conseguindo, eu tô me vencendo, eu não fui. Eu podia estar ali, mas eu mudei e tá sendo muito bom pra mim. Eu senti aquilo, é algo assim, que você se sente renovada, você se sente motivada e você vê que você tá motivando outras pessoas. Então, eu comecei a colocar uma meta, assim, eu quero chegar, eu quero mudar, eu quero me formar, eu quero estudar, eu quero... crescer, eu quero ser um exemplo. Eu sempre botei isso na minha mente. E aí eu fui e não desisti. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Incrível. E como que você começou essa trajetória para chegar até ser campeã do Arnold Brasil? O que te fez entrar nisso? Foi um convite? É óbvio que você começou a sua trajetória com alguns sentimentos de não querer estar na balada, de se esquecer de um problema passado de um relacionamento, e aí você começou a olhar para você mesmo, seu corpo tá ficando legal, e as pessoas começam a te admirar, e aí você vai seguindo aquele fluxo, né? Mas em qual momento que você falou assim, cara, eu vou competir, eu quero chegar lá. E aí? Como é que foi isso? E aí? Como foi? Foi muito doido, gente. Então, ele já falou tudo. E outra coisa que eu vou citar, assim, pra que a gente... Eu cheguei numa fase que eu quase fiquei em depressão.
A gente fica assim, trancada no quarto, triste. E é uma coisa, não sei se vocês já passaram por isso, mas acho que muita gente já passou. É algo que a gente se tranca no quarto, a gente sente vontade de viver, né? E a gente não entende porque do nada. Muitas mulheres também passam por isso. Que Deus sempre fala, guarda o coração. E a gente acaba entregando o nosso coração. E aí a gente não tem controle. Então foi assim, eu podia ter entrado numa depressão. E aí não entrei. Então isso é muito forte. E o que aconteceu? Voltando para a pergunta. Eu treinava na academia da Unigran Rio ali. A academia fechou. Eu já estava num processo, acho que quase um ano treinando, assim, por minha conta, as coisas mudando, acho que um pouquinho menos. Fechou a academia. Aí eu fui parar na academia que era em frente à faculdade, porque eu ia para a faculdade e treinava para dar tempo, né? Não ficar indo e voltando, porque eu morava longe. Quando eu entrei na academia, eu já estava nesse processo sozinha, fazendo tudo sozinha. Como eu falei, as pessoas começavam a me ver, queriam me ajudar. Eu entrei na academia, o dono da academia, ele era fisiculturista. Ah, tá. Ele era fisiculturista. Quando eu cheguei na academia, todo mundo me olhou. Aí ele olhou, Tati, você compete? Eu falei assim, não, nunca competi, nem sei o que é isso. Que eu entrei lá não foi por causa dele, não. Eu entrei porque a academia era em frente mesmo, era mais perto. Eu falei, não, nem sei o que é isso. Aí ele foi, me apresentou ele, o filho dele. Apresentou muitas pessoas lá muitos professores que competiam. E aí falou, olha, o seu corpo é de atleta. Aí eu falei, mas eu não queria. Quando eu comecei a entender os corpos e pesquisar, eu queria ter um corpão. Só que eu não ficava com corpão, eu ficava magra, seca. Sabe? E como eu era muito magrinha, aí eu treinava. Mais definida. E ficava definida. E ficava definida. E eu não queria, porque naquela época a moda era um bundão e um pernão. E eu queria ter o meu... Gente, eu lutava. Perfil de atleta, mas não queria ser atleta, eu não queria ser atleta. E eu dar uma inchada. Teve uma época que eu fiz de tudo, mas eu falei assim, eu quero pra engordar, eu não consegui. Aí eu falei assim, quer saber? Um amigo da academia falou assim, eu sou muito magro, eu vou pra casa, eu como purê com feijão. Faz isso. Eu comecei a comer o purê com feijão de madrugada pra poder engordar. Tati, era só andar com a gente, aí uma semana você ia ver o churrasco. Ai, caramba. Aí aconteceu, eu entrei na academia, aí comecei a conversar com o dono da academia, aí ele pegou e falou assim, Tati, você não tem vontade de competir? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não gosto de nada. Outra coisa, eu não gostava de comer nada, eu tava até falando isso hoje com uma amiga, só gostava de comer bife com batata frita e arroz. Aí ele, mas você já tem um corpo. Eu falei, não, o que eu faço o que eu pesquiso. Aí ele falou assim, traz tudo que você faz, alguns suplementos que eu tinha comprado, pesquisar, traz tudo que você faz e vamos sentar que eu vou passar uma dieta pra você. Eu falei, não é pra mim, eu só faço porque eu gosto, pra me ajudar. Aí ele, não, vamos. Aí eu cheguei em casa, fiquei pensando, falei, realmente, né, eu já tô focada, já tô fazendo quase tudo. Se eu pegar um profissional pra me ajudar, vamos tentar. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, eu vou tentar. Aí cheguei no outro dia e tirei foto dos suplementos que eu tomava. Aí ele me zoou. Meu Deus. Pode jogar tudo no lixo. Eu falei assim, mas é o que eu tenho, meu irmão, não tenho dinheiro pra comprar. Aí ele, isso aí nada é nada. Eu comprava as glutamina não, esqueci agora. Um que é pra... esqueci. Cara, mas você tinha aquele corpo que ele considerou de atleta sem o suplemento adequado. Impressionante. Porque eu comecei a fazer do meu jeito. Impressionante. Aí eu comecei a fazer do meu jeito, da visão que eu tinha que era certo, mas eu comecei a fazer alguma coisa. E aí não era 100%, não era correto. E aí meu corpo foi mudando. Muito doido. E aí chegou, ele mandou, eu sentei com ele, ele falou do suplemento, eu comprava, é o massa, que a gente tomava pra engordar. As glutaminas, as coisas que eu comprava assim, tipo, super barato, nem era de suplemento, acho que era no Mundo Verde, lembra que era aquela casa? Mundo Verde. Que aí você comprava mais barato, né? Que era, nem tinha marca. Você pesava ali, botava na Aí sacolinha. eu comprava, muito engraçado, aquelas coisas que você nem sabia o que você estava tomando. E aí eu comprei e mostrei pra ele. Ele falou assim, você pode jogar isso tudo fora, só quero que você faça a dieta que eu tô te mandando. Aí ele fez a dieta todinha. Eu fui pra casa, olhei aquela dieta, falei assim, brócolis, um monte de coisa. Eu falei,
Aí eu liguei pra ele, eu falei assim, eu não gosto, não gosto, não gosto. Aí ele, se você quer ser uma atleta, você tem que comer o que tá aí, da forma que tá aí. Então, aí ele pegou e mandou assistir uns vídeos de atleta e mandou eu fazer exatamente o que estava na dieta. Eu falei, se eu não gostar, eu posso não comer? Ele, pode. Aí você tira, mas também não coloca nada. Eu falei assim, tá bom. E comecei a assistir os vídeos. Eu não sabia nada de atleta, eu nunca tive desejo de ser atleta. E aí, quando eu assisti o vídeo, eu vi uma atleta que ela tinha um corpo até que bonito. O nome dela é Aline Barreto. Ela tinha um corpo assim, com uma bunda bonita e as pernas eram parecidas com a visão que eu queria ter, que é as paniquete. Aí eu falei assim, até que esse corpo é bonito. Não é aquele corpo fortão que todo mundo falava igual homem. Aí eu mostrei minha mãe, falei com a minha mãe. Você vai ficar igual homem, tá louca? Vai tomar um monte de bomba, que não sei o quê, nananã. Eu falei, não, mãe, não é, olha só, essa atleta é bonita. Aí ela, tá bom. Lá em casa era uma bagunça, todo mundo comia tudo, ninguém treinava, ninguém fazia nada. E minha mãe ficou muito chateada comigo, falando que eu ia ficar igual homem. Aí minha avó falou que eu ia ficar igual homem. Meu pai surtou. Aí eu fui pra academia, fiz tudo em uma semana, passou uma semana, eu estava outra. Meu corpo fez assim. Caramba. E aí o que acontece? Interessante, hein? Então eu já sei o meu caso, é só a gente ir mudando a nossa dieta, Douglas. Tipo isso. E o suplemento, pronto, já vai sair a receitinha. Não, falando em dieta, esse cara aqui, você não faz ideia. Eu fico admirado, porque, tipo assim, com ele não tem tempo ruim. Ontem a gente tava lá na célula. Sim. Ele comeu bolo, ele comeu torta, ele comeu... Olha a altura ele comeu... Ele comeu tudo que tinha lá na mesa. E ele faz isso em todos os lugares. Ele sai comendo que nem um feroz. E ele come sem peso na consciência, doce. E aí eu olho pra ele assim, e eu falo... Aí no início, quando eu conheci, né, eu falei, não, pô, ele deve ir pra academia todo dia, muito, né? E tudo mais. O cara tá comendo bem, né? E eu me limitava. Aí fui conhecendo, o cara não ia pra academia. Eu falei, estranho, como é que ele come isso tudo e não vai pra academia? Mas eu descobri o segredo dele. Ele joga tênis quase que todo dia. E muito aeróbico de tênis. Muito aeróbico, verdade. Muito aeróbico. E outra, ele é alto, né? Ele gasta muita caloria. Mas, Tati, mas tem genética também, né? Porque genética, a minha genética não é pra engordar, Douglas. Eu tenho essa sorte também. Você era bem magro? Nossa, eu pesava... Quando eu tinha 18 anos, eu tinha 1,80 m e alguma coisa, eu pesava 64 quilos. Eu fui até quase aos 30 anos de idade com 64 quilos. Eu era... mas muito magro. Né? E é o que eu falo, quem é muito magro é muito mais difícil engordar, ganhar massa muscular. Para ele ganhar massa muscular é muito difícil, até por causa da altura, né? Ele tem que comer muito. Viu? A gente trabalha com... A gente, por exemplo, os bodybuilders que são altos, para eles ganhar massa muscular, eles têm que tomar remédio para abrir o apetite. É muita comida. Caramba. Tudo é mais, porque é alto, além da altura, gasta muita caloria. E é tudo assim, e ainda tem a genética, né? Então é um conjunto, por isso que a gente não pode olhar e se comparar com as pessoas e falar porque fulano tá isso e aquilo, porque cada um tem um processo aí. Mas é isso tudo, mas uma coisa que ele dá de exemplo, ele faz uma atividade, dependendo qual seja, ela é uma atividade, não fica parado, né? Exato. E isso muda toda a nossa... Eu tenho uma genética boa também, porque a minha família, meu pai, meu irmão, a galera lá não é gorda, né? Todo mundo tem um corpo legal. E aí, ano passado, eu falei assim, não, vou fazer uma dieta para perder peso. Eu tava com 96 quilos. Aí comecei ano passado comendo só salada. Ia no Publix, comprava um monte de salada. Muito sem graça, e bom que a salada é bem prontinha, né? Prontinha, só botar o molhozinho ali e quilo de molho ranch. Exato. Não, Aí eu assava um bife, um frango, aí botava lá salada com frango. Aí comecei, primeiros 3 meses, aí quando eu fui me pesar, eu falei, pô, eu tô na salada direto, 96 quilos. Eu falei, não, tá bom, pelo menos o corpo tá reconhecendo que eu tô na dieta. Aí, beleza, continuei, salada e frango e carne. Passou mais 3 meses, 6 ao todo, 96 quilos. Não mudou nada. Cara, mas deve ter um chocolatinho. Alguma coisa. Né, Tati? O molho. Tati, uma coisa é verdade. As pessoas mentem pra si mesmo, não é? Pessoal, as pessoas mentem. Cara, a minha genética é boa. Eu não perco peso. Você deve ter comido chocolate. Mas olha eu sou viciado em doce. Por isso, cara. Eu sou mais, eu evito, Tati. E o açúcar. As pessoas mentem pra si mesmo. Açúcar é uma droga. Açúcar é uma droga. Nesse momento eu cheguei a parar até de comer arroz, porque era alimento que virava açúcar. Eu parei de comer macarrão, que era alimento que virava açúcar. Eu
foquei, mas 6 meses depois eu falei, continua a mesma coisa, então eu vou comer a mesma coisa de novo. E Você treinou, fez atividade física? todo dia eu postava lá treinando e pegando peso. Eu até tenho uma memória o meu corpo ele tem uma memória porque houve um momento que eu praticava bastante. Até um abraço pro Santiago Leão, meu parceiro lá do Rio de Janeiro. Cara, é top. Bom. E aí eu até peguei uma memória no corpo, né, de ter um braço legal e tudo, mas de verdade, não consegui emagrecer. Igual o Rui, o nosso parceiro, o Rui é top. O Rui é porque ninguém tá vendo, mas o Rui é brabo. O Rui vai entrar pro fisiculturismo aí também. Ô, Tati, vamos lá, vamos entender um pouquinho, que eu tenho certeza que tá todo mundo pensando assim, o que é fisiculturismo, o que é wellness, o que é o fit. Vamos dar um overviewzinho rápido? Vamos falar um pouquinho o que é, né? Hoje em dia já está sendo muito falado, mas fisiculturismo, a gente trabalha com o corpo, né? E são várias categorias. Tem a categoria wellness, tem a categoria biquíni, tem a body fitness. Na época tinha bodybuild, né? Bodybuild era bem forte, bem grande, bem musculosa, que tem um bodybuild masculino e tem o feminino. E tem dos meninos também, que é physique, bodybuild. E ela é separada por categorias. E você escolhe a categoria que você quer participar. E elas têm regras. Nessas categorias tem regras. Cada um tem que ter um físico. Vou dar exemplos de 2 femininas, que é a biquíni. Ela é bem magrinha. Ela é bem magra mesmo. E a diferença dela para wellness é que ela tem o ombro e a dorsal maior. E a cintura bem fininha e não pode ter muito quadríceps. Então ela bem magrinha, estilo modelo, e o ombro mais marcado e a dorsal um pouquinho maior. E a wellness é o quê? Ela também tem o ombro marcado, também tem a dorsal, só que ela tem o quadríceps maior e o glúteo maior. O glúteo tem que estar marcado, grande, e aí quando a gente vai para a categoria, eles colocam foto de como o nosso corpo tem que ficar. Então você tem que escolher a categoria, sabendo que a sua genética, você tem que fazer de tudo para encaixar naquela categoria. O seu ombro tem que ficar igual à categoria, o seu glúteo igual à sua perna. Então é isso, é masculino também. E o masculino ainda tem por peso, né? Aí você tem que ter a categoria e tem que bater o peso. Por exemplo, de bodybuild, ele tem que bater peso. As mulheres não precisam bater peso. É só por altura e o físico. O homem não, ele tem que ser a categoria e ainda tem que bater peso. Tem que chegar no dia que a gente chama de pesagem. Aí tem o dia da pesagem, que aí a gente vai para se inscrever no campeonato. Aí tem a reunião de como vai ser o campeonato. E aí os homens batem peso. Se não bater peso, eles têm que ir correr na rua, fazer alguma coisa, porque eles têm aquele dia para bater o peso. Caramba. Senão eles não podem competir. Nossa. Então, e tem que bater o peso certinho, ele não pode estar a mais e nem abaixo. Não tem margem, ou seja, de segurança. Se deu abaixo, ele vai ter que comer para chegar no peso. Se deu acima, ele vai ter que correr, urinar e para chegar no peso. Fazer qualquer coisa para o peso dele abaixar até tal hora para ele participar. Nossa. Eu acho que se o Rui entrar nessa, ele vai começar a cortar parte do corpo. É algo assim, bem sacrificante, bem assim. E é uma coisa que aí tá, o fisiculturismo você tem uma categoria, você escolhe. Eu recomendo para quem está assistindo, também gostaria de ser um atleta. Hoje em dia, a atleta está aí como exemplo, né? Tá muito bem divulgado, tá ajudando muitas pessoas. Sim, claro. E aí eu recomendo que você comece a fazer a sua dieta, treino, e depois a categoria escolhe você. Tem essa opção, então. Né? Eu uso isso, muito porque eu já vi muitas... É porque, como é que você me perguntou e falou, tem a genética. Tem a genética. E imagina você tem um corpo, você quer transformar aquele corpo, aquele glúteo. Eu tive muito problema com glúteo, de transformar o meu glúteo, porque a categoria wellness começou no Brasil. E é uma categoria que é uma categoria brasileira, é o bem-estar, né? A mulher brasileira, ela é... brasileira, assim, a carioca, começou tudo. Ela tem um corpo saudável, ela tem um glúteo, umas pernas torneadas que chamam atenção. Você olha pra ela, é um corpo que você quer ter, que toda mulher deseja, porque ela tem... você olha pra ela, você não vê ela como um homem, ou que você vê ela como uma pessoa saudável. Né? Que é a mulher brasileira, né? A carioca.
E aí, o que aconteceu? Quando a categoria veio aqui para os Estados Unidos, começaram a mudar um pouco, porque a americana já é diferente, porque a americana, ela já pratica muito esporte na escola, né? E aí ela acaba sendo mais troncuda, mais homem. Por isso que o bodybuilding aqui nos Estados Unidos, ele é bem reconhecido, todo mundo idolatra o bodybuilding, porque o bodybuilding, os americanos, eles praticam muito esporte. Se você vê, até os adolescentes, eu conheço as menininhas assim da igreja, as todas fortinhas, durinhas, porque faz muito esporte na escola. E aí, eles viram que é muito difícil uma americana ficar com um corpo da categoria anos e foi mudando um pouco a categoria. Sim. Aí mudou, o glúteo começou a ficar mais marcado, mais masculino. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem a genética, né, já de quando a gente começa a emagrecer, ficar mais marcado, com um pouco menos redondo, mais a forma do corpo. E aí, a gente tinha que seguir uma norma que desse tanto para as americanas, tanto para a brasileira. E aí ele mudou a forma do glúteo. Interessantíssimo. Né, eu tô dando exemplo da minha categoria, do que eu vivi. Muito, e eu imaginei, pensando, porque essa categoria é mundial, acredito, Sim, né? é mundial. Cara, a europeia, né? Os europeus é diferente dos asiáticos. É verdade. Os asiáticos, imagina, cara, né? Eles são mais miudinhos. Aí Miudinho, você vai pros as latinas, né? Que é um pouco parecida com a brasileira. Com a brasileira, né? Loucura, é verdade. E aí todas elas têm que seguir uma linha. Aí, por exemplo, a minha categoria, o que mudou, o que melhorou, era o glúteo. E você ter o glúteo que eles querem, da forma que eles querem, você tem que treinar, fazer tudo pro seu glúteo chegar daquela forma. Homem também. O bodybuilding tem que ter a dorsal muito marcada, aberta. Então, aquela pessoa tem que treinar, focar naquele aquele músculo mudar. Nossa. Então, quando a gente tem a genética parecida à categoria, é tudo mais fácil. Mas às vezes tem gente que quer mudar todo o corpo, e aí isso se torna algo assim, sacrificante. A sua dieta, ela vai ter que ser mais sacrificante. O seu treino, por exemplo, quando a gente quer mudar um músculo do corpo, a gente tem que massacrar aquilo ali até ele mudar, tem que bater. Às vezes tem que treinar todos os dias, como estratégia. Eu quero mudar meu glúteo, eu vou usar uma estratégia de treinar essa parte todos os dias. E aí até um tempo você vai usando, treinando e vai usando a estratégia e mudando conforme seu corpo vai respondendo. É uma coisa assim, é muito doido. Deixa eu te contar uma história, cara. Conte. Deixa eu te contar essa história. Cara, quando você falou em treinamento todo dia, olha o que aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com todo mundo. Quando você faz a matrícula na academia, você pensa o quê? Eu vou todo dia, eu vou ficar musculoso em uma semana, não pensa? Na primeira semana você pega peso pra caramba e tudo mais. Cara, eu comecei na academia e comecei a fazer muito bíceps. Cara, eu fiz todo dia e muito peso. Cara, no quarto dia eu trocava marcha, assim, ó. Sério, era muita dor. Trocava marcha. Assim, cara, não tinha o câmbio automático, eu tô falando de 25 anos atrás, trocava a marcha assim. Então, Tati, vamos lá. Pro novo convertido da academia, tá? O novo convertido. Não adianta todo dia, igual um louco, pegar muito peso, porque o músculo também é no descanso. Sim, qual é o inicial ali, o beabá para evitar o que eu fiz ali de ter dor? A dor, ela vai ter... independente da estratégia, do que for fazer ou não. Porque você é um sedentário, tá há muito tempo, nunca fiz aquilo, acho que se você pegar um pezinho de 1 quilo, a gente no outro dia fica assim, geralmente no segundo dia, fica todo dolorido. Então, no primeiro dia você vai lá, treina, porque eu entrei pra academia, vou mudar meu corpo. Aí no segundo dia você ainda não sentiu nada, você quer fazer a mesma coisa porque você se sentiu muito bem. E aí vem no terceiro dia que você fala, tô quebrado, não aguento mais. Mas a estratégia para uma pessoa que tá se matriculando, que é sedentária e entrou na academia, é ele fazer um pouquinho de cada, né? Ele falar, hoje eu vou treinar a parte superior, vou treinar um músculo. E aí na segunda outro. Por quê? Para ele desenvolver e crescer tudo junto. Então, você dividir os seus membros musculares tudo de uma forma que não fique pesado, sabe? Hoje eu treinei a parte superior, treinei meus ombros, amanhã eu vou treinar a parte inferior e no outro dia eu vou fazer um pouquinho de cada ou vou fazer de novo. E ter uma série, eu gosto muito de fazer uma série, até a série D, série E para uma iniciante, porque eu acho assim, você é iniciante, você está começando na academia agora, então você vai montar o corpo todo, trabalhar todos os músculos, para não ficar, acho que não sei
se foi a gente conversando, alguém. Não, acho que foi o pastor pregando, o pastor Bruno falou que aí a pessoa fica forte, grandona embaixo e pequeno na cintura, não foi ele? Então é isso, porque a gente entra na academia, aí o homem só quer treinar a parte superior, e aí vai, a mulher só quer treinar a perna e glúteo. Aí você não fica ou uma parte maior, outra menor, você... Não fica um conjunto legal. Então, para quem é iniciante, é fazer pouco a pouco, não fazer nada demais, não precisa pegar muito peso. Uma coisa que eu aprendi nesses anos todo é você ter consciência corporal. Não vai ser o tanto de peso que vai mudar o seu corpo, não é um monte de peso, é você treinar, é a postura. Por isso que a gente fala hoje, o treinamento ele é para saúde, ele é para colocar tudo no lugar. O peso vai aumentando conforme ao seu desenvolvimento. Você vai aprendendo, vai se desenvolvendo e aí você vai aumentando a carga. Não vai ser assim, ele botou um monte de peso, treinou, chegou no dia e não estava aguentando. Aí o que fez? Ele sentiu vontade de desistir. É verdade. E nem a dieta que eu faço. Nossa, já descobriu já, eu desisti mesmo. Desistiu. Cara, eu paguei um mês e não fiz 10 dias. Acontece com todo mundo, que nem a dieta rigorosa. Eu sou atleta, diferente de você falar, uma atleta não come nada. Aí é onde eu falei, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu sabia onde eu queria chegar. Então eu tinha que fazer o extremo para chegar onde eu queria. Agora, uma pessoa, ela quer, muitas das vezes, melhorar o corpo e a saúde, porque sente dores, um monte de coisa. Pegar uma dieta restrita, parar de comer, e aí achar que você vai mudar de uma hora para outra, o resultado não vai. Aí você quer desistir. É verdade. Porque você foi muito restrito. Isso é com qualquer um, com cristão, com qualquer coisa. Se a gente for muito assim, restrito, a gente não aguenta o processo. Não aguenta. Nossa, é interessante. Não aguenta. Ô, Tati, como é que foi a sensação de você receber a coroa como a primeira rainha wellness? Não é isso? Como é que foi essa sensação, assim? Você esperava isso pra sua vida? Não. Porque eu vi lá no seu Instagram, tem você com a coroa, tem uma parada... E você foi a primeira mulher a receber essa coroa? Foi onde tudo começou, no meio do fisiculturismo, né? Conta como é que foi isso. Da minha carreira aí de atleta e de todo mundo, de nós, wellness, né? Então, foi um processo que eu não esperava, que eu comecei a competir em 2014. E aí eu entrei nessa academia, fiz... Meu primeiro campeonato, eu fiquei em segundo lugar com a menina que eu tava vendo no vídeo, que era a melhor do Brasil. Nossa. E aí, nisso começou a minha vida de atleta. Comecei a competir direto, todo final de semana. Quando eu me vi em segundo lugar com a melhor atleta do Brasil, antigamente só existia a categoria wellness no Brasil. A melhor atleta do Brasil, que eu fui competir com ela direto. Todo mundo falava, você só não ganha dela porque você não é conhecida. Eu não era conhecida ainda no meio do fisiculturismo, que eu entrei, vai competir e se vira. Então, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era eu. Aí quando eu cheguei, competi com a Aline, que era muito famosa, muito conhecida. Todo mundo lá adorava. Aline Barreto. Ela hoje mora aqui, hoje em dia batizei ela. É uma história linda. São amigas assim? Amigas. E ela foi batizada esse ano lá na igreja. E eu tive o prazer de batizar ela lá com o pessoal lá da igreja. Foi muito incrível. E aí, quando eu me vi do lado dela, na menina que eu olhava no aquela que você mostrou pra sua mãe, que você falou assim, eu quero ser igual a essa na foto? Meu Deus, que história boa, que gente, legal. olha, até vocês estão fazendo lembrar. Aquela que eu falei pra minha mãe, que eu queria ser igual a ela, que se eu que sua mãe falou que você ia ficar igual macho. Essa mesmo. E agora são amigas e, cara, que legal. Essa que eu olhei, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, porque é muito famosa, eu tava do lado dela. Do lado, competindo contra ela. Competindo contra ela. Caramba, e ficando em mudança. segundo lugar. Tem uma foto de nós dois, a gente é até bem parecida. E aí eu ficando em segundo lugar e todo mundo querendo saber quem era eu. Claro, aí a mídia abriu, né? Todos os holofotes. No meu primeiro campeonato. Porque no meu primeiro campeonato, Deus sempre dá um jeitinho de me tirar daqui e botar eu ali. No meu primeiro campeonato, um patrocinador me olhou e falou assim, a Tati já tá pronta. Para você competir no Mister Rio, que é o campeonato estadual, e no brasileiro, você tem que passar por um campeonato amador, né? Um campeonato que um campeonato qualquer assim de bairro. Um campeonato simples. Por quê? Pra você, aí também já é contando a história do fisiculturismo, pra você não chegar cru
no campeonato estadual, onde tem câmera, onde tem os patrocinadores, de passar vergonha, né? Já passei muitas. De virar pra direita, virar pra esquerda, de não saber fazer a pose, porque outra coisa, cada categoria tem que fazer algo. Por exemplo, a minha é desfile, eu tenho que desfilar, fazer um desfile, e depois eu fico com as meninas, aí fico de frente, de lado, de costas, de frente pros árbitros. Tem uns bodybuilders que tem que fazer uma coreografia. Então tem isso. Então, pra você não passar vergonha nessas horas, eles fazem você passar por um campeonato pequeno. E aí meu treinador falou, mas a Tati já tá pronta e o Mr. Rio é no próximo mês. Ele correu atrás pra me colocar no Mr. Rio. Nem aí. Falei assim, tá bom, não entendi, gente, eu não sabia, juro que eu entrei assim. Jogado aos leões, né? Me jogou. Eu não sabia, ele correu atrás, ele só chegou pra mim e falou assim, prepara seu biquíni, eu vou te treinar lá dentro do banheiro, porque a gente tava na academia. Eu vou te ensaiar, porque você vai estar no Mr. Rio, porque o patrocinador dele, que ele tinha patrocinador, a Ideia Nutrition foi um patrocinador muito importante na minha vida, ele olhou pra mim e ele falou que você tá pronta, que ele vai conversar com o dono do evento, que você vai participar sem passar pro campeonato lá, qualquer desses campeonatos, não vai dar tempo. Aí ele conversou, o dono do evento também deixou, falou, realmente ela tá pronta. E aí ele começou a me ensaiar dentro do banheiro. E era ele, gente, eu tinha muita vergonha, era um homem me ensaiando, eu chorava de vergonha. E aí ele me ensaiou. Quase uma debutante, né? Aí vinha ele e a esposa dele não entendia muito, só ficava ali me olhando, né, cheia de ciúme. Com certeza. E aí ela me olhando, e aí ela me ajudava em algumas coisas. E aí foi assim, e aí eu cheguei lá, eu fiquei em segundo. E quando eu desci do palco, um monte de gente me entrevistando. Eu falei, gente, que é isso? E aí, como você tá? Campeonato estadual, você ficou em segundo lugar com a maior. Caramba, que mundo, legal. Como você se sente? Eu falei, oi? Tô muito feliz, eu nasci pra isso. Aí foi que eu falei, nasci pra isso. E eu me senti assim, é isso que eu quero viver. E tudo isso foi me ajudando a mudar a minha vida, a minha rotina, a minha disciplina. Eu fui sentindo vontade disso. E aí foi. Fiquei... quantos anos? Acho que foi uns 3 anos. Só competindo, sem parar. Todo final de semana eu tava em um campeonato. Isso no Brasil? Isso no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí eu ia pra Campos, pra Niterói, pra Cabo Frio, competindo nos campeonatos estaduais, né? Aí eu ia competir todos. E aí eu comecei a ganhar. E como a Aline Barreto, ela já era top, ela só ia o quê? No Mr. Rio e no Brasileiro. Muito difícil ela ir nos pequenos. Então, um certo dia... Olha, Deus trouxe fresquinho agora. Até que um certo dia, ela decidiu competir numa feira da Ilha do Governador, que era uma feira famosa, porque todo mundo tava falando que eu ia ganhar dela. Nossa. E o treinador dela, ele até dá aula aqui na Arma, o Kaká. Ele era o marido dela e treinava ela. Gente, Deus trouxe todo mundo pra cá. Nossa. Aí ele pegou e ela falou que ia competir. Eu peguei e eu tava vindo pros Estados Unidos. Era em 2014. Eu ia passar meu aniversário, não. Minha mãe queria me dar de presente de aniversário de 15 anos, pra mim e pro meu irmão. A gente veio ficar uma semana aqui nos Estados Unidos. Só que eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou pra Disney, meu campeonato é no outro final de semana, eu vou competir com a Aline Barreto, que ela postou que ia competir. Chegou aqui na Disney. Eu fui um dia pro parque. Aí eu fui comprar, eu tinha 19 anos, eu fui comprar alguma coisa de suplemento com a minha mãe. E aí eu conheci um pessoal aqui com a Bela Falcone, todo mundo, na loja de suplemento. Aí o menino da loja falou assim, vamos treinar amanhã. Eu muito louco, vamos treinar amanhã na academia da Bela Falcone. Na época era a nossa referência, né? Nem era tão conhecido o esporte assim, mas ela era uma pessoa que estava se destacando. Aí o que eu fiz? Eu fugi. Não fui pra Disney. Não foi. Minha mãe, falei, mãe, tô indo treinar. Desci, mandei o menino me buscar e fui parar na academia da Bela Falcone. Aí a Bela me deu suplemento, a gente treinou, conheci um monte de atleta. E aí fiquei sumida. Minha mãe me ligou e falou assim, olha, eu não quero mais pro parque, porque eu tô aqui treinando com todo mundo, mãe, atenção. Gente, minha mãe ficou com tanta... Segunda vez que ela ficou chateada comigo. Ficou tão bolada, menina, sem noção. Eu paguei tudo isso, foi sofrido, foi doído, eu fiz tudo isso. E ela fez pra mim, porque eu não tive aniversário de 15 anos, então ela ficou juntando. E ela juntou tudo. Ela tinha um sonho de vir, meu irmão também.
E aí chegou aqui, eu não participei do parque nenhum, gente. Eu treinei todos os dias. Caramba. É vontade, né? É vontade. A maioria das pessoas diz, vou pra Disney. Ô mãe, perdoa ela. Perdoa ela. Todos os dias pra Disney. Ela fazia o que amava, né? Valeu a pena, viu? Campeã. Eu não queria saber, mas era o que eu sabia onde eu queria chegar. Como pode isso, né? E na época eu nem sabia que era isso que eu sabia. Assim, eu gostei daquilo, eu vi que era aquilo, eu vi que aquilo estava mudando minha vida e eu comecei a colocar aquilo como meta e foco em tudo. E aí fui. Quando eu voltei pro Brasil, ninguém falando comigo, nem meu irmão, tadinho, que ele ficou chateado que meus pais, né, fizeram de tudo. Aí teve o campeonato, meus pais sempre foram nos meus campeonatos, sabe? Eles começaram a ver a disciplina que eu comecei a mudar, sabe? Mudou muito a minha vida, o esporte, o treino. Eu mudei muito como filha, como tudo. Eu comecei a ir para um outro caminho, e a minha mãe via as minhas amigas. Eu fui uma pessoa que aprontou muito na infância, quando eu queria sair com as amigas pra festa, pra ficar com os outros, até eu peguei, eu era danada, novinha. E aí o esporte me tirou, sabe? Começou a me dar disciplina, coisa que eu não tinha. E aí minha mãe e meu pai começaram a esquecer a homenzinha que tava se tornando. E aí gostaram disso, viu? Caramba, o esporte tá mudando a vida da minha filha em tudo. E voltamos, fomos pro campeonato. Todo mundo ia pro campeonato. Chegou lá no campeonato, eu ganhei da Aline Barreto. Caramba, que legal. Deus. Ganhei dela. E aí foi onde surgiu a coroa? Não, ainda aí não surgiu a coroa, sempre vi nessa história. Eu ganhei da Aline Barreto. E aí eu ganhei dela. E aí foi meus pais pegaram e ficaram super, começaram a chorar, ficaram felizes com tudo, me pediram perdão. E aí falou que ia me ajudar na minha carreira, que ia fazer de tudo, que entendia. Me tirou, aí começou a entender que eu não tinha que fazer enfermagem, porque eu fazia enfermagem e eu não gostava. Aí começou a falar, ai minha filha, você tem que fazer educação física, né? Nossa. Aí minha vida começou a mudar. Aí cheguei até aqui, ganhei, comecei a ficar muito conhecida e viver essa vida de atleta. Só que aí teve uma época que eu comecei a ficar cansada. Foram que os 2014. 2014, 2015, 2016. Em 2016 foi certinho, 3 anos, eu comecei a ficar cansada. E o esporte naquela época não era reconhecido e as pessoas não viam. Hoje eu tô contando pra vocês o que mudou o esporte na minha vida. Naquela época, ninguém tinha. Vocês me falaram, a gente não sabe muito o que é o fisiculturismo. E naquela época, muito menos. O Instagram estava começando. Eu lembro que eu criei meu Instagram por causa do fisiculturismo. Nossa. E aí, as pessoas não tinham noção como que o esporte ajudava. Eles só viam assim, tá igual homem, toma um monte de bomba. Todo mundo falava isso, né? Na época. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar triste, comecei a ficar cansada. Não tinha custo financeiro o esporte. O patrocinador, até no começo, a gente ganhava R$1.000 por cada campeonato. Quem ganhava a sua categoria, o overall, por exemplo, a categoria, o wellness, como eu falei, dividia em 7 ou em 5, em 4, dependente das meninas. E aí você ganhava por altura. Por exemplo, 157, 158 competiam, cada uma competia da sua altura. E depois, as campeãs competiam juntas. E as campeãs que competiam juntas, saía uma que era campeã. E essa ganhava um cheque de R$1.000. E para você ter um patrocínio e ganhar dinheiro daquele patrocínio, era muito difícil. Você ganhava suplemento. Porque, era o que eu falava, as pessoas criticavam a suplementação. Ela falava que você ia ficar igual o homem que estava assim de mão. Falava que o whey, essas coisas, era pra você ficar igual o homem. Tudo era isso. E o homem ia ficar igual um monstro, ficar tudo forte. Eu criticava muito. Então, financeiramente, você não tinha muito recurso. Você ganhava suplemento, era muito gasto, porque era muito difícil você conseguir hormônio, conseguir essas coisas. Era muito difícil. O suplemento era muito caro na época. Então você não ganhava dinheiro com isso? Não, eu ganhei um pouco. Porque eu ganhei todos os overalls. Ganhei os 4, 5 overalls. Aí eu ganhava R$1.000. Então, naquela época, R$1.000 era um dinheiro era bom. Todo final de semana quase. Sim. Aí eu consegui. E o patrocinador que eu tive, no final, ele pegava e falava assim, se você se destacar como atleta, ele dava tipo assim, como é que fala o nome? Alguma coisa pra poder...
tipo, dava um dinheiro pra pessoa, pra atleta, como recompensa, que você tava sendo uma atleta, isso aí, recompensa a palavra, sendo uma atleta de destaque. Então, eu não ganhava dinheiro, ganhava um pouco, o sacrifício era muito. Eu era adolescente, 19 anos, pra 19, 20 foi indo. Então, eu não cheguei a curtir muito a vida, né, de sair, eu curti pouco, conheci pouco. Era mais de escola. Eu comecei a ficar cansada, saturada de ter muita disciplina, de ser muito focada. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou parar de competir. Vou desistir, vou curtir, eu preciso descansar. Eu tava sendo muito rígida e cada vez eu tava sendo mais cobrada, porque eu tava indo em campeonatos grandes. Aí eu fui competir no campeonato, que era o Arnold também, Brasil. Teve o primeiro, eu não competi, eu só fui pra ver como é que era. Aí no segundo eu me classifiquei e fui. E aí eu fiquei em segundo lugar no Arnold Brasil. Aí eu peguei, e no outro ano ia ter o outro Arnold Brasil. Eu peguei, me preparei e eu falei assim, eu vou ganhar. Porque dessa vez eu consegui tudo, patrocínio, biquíni, eu consegui muita coisa. Então foi uma das minhas melhores preparações. Só que eu tava tendo outros problemas. Com a família, de relacionamento de novo, minha mente não estava boa, então eu fiz a melhor preparação. É um ponto que é muito bom a gente destacar, tipo assim, eu estava na minha melhor preparação. Eu estava com os melhores patrocinadores, eu estava com o melhor biquíni naquela época era muito caro, tipo assim, R$1.000, R$2.000 um biquíni. Porque não é um biquíni normal, né? É de brilhantes. Tá. Era o melhor, tipo assim, eu tava com o melhor, meu treinador, assim, melhor treinador, eu tinha uma academia em Deus, eu tinha uma foto minha, eu tava assim, na minha melhor fase. Mas o meu emocional eu tava tendo problemas em casa, minha família tava passando por algumas situações. E o meu, eu de novo me envolvi com um relacionamento que não tava dando certo. E aí o que aconteceu? Minha mente não tava boa. Eu tava mal, eu tava fazendo tudo no automático. E eu comecei a vacilar na dieta. Eu sempre fui muito correta, porque eu vivia... Lembra, meu treinador passou a dieta pra mim. Falou, você tem que fazer isso. Tem que, não, nenhuma vírgula, nenhuma mais, nenhuma menos. Eu comecei a fazer. Então, eu vivi anos da minha vida fazendo, entendendo que se eu fizesse, era 10 gramas, era 10 gramas. Não ia nem mais nem menos. Se era o brócolis, eu tinha que fechar o olho e comer o brócolis, que eu fiz isso até eu aprender... até eu gostar, que eu passei a gostar depois que comecei a sentir muita fome, e depois você sente fome, tu come até pedra com sal, na dificuldade. E aconteceu, eu peguei e quase que o meu emocional não tava bom, tava tudo aquilo passando na minha família, meus pais, e no meu relacionamento, eu comecei a me sabotar. Eu vou comer, vou fazer um whey e botar um pouquinho de fruta, porque até fruta engorda. Sim. Tem muito açúcar, né? Muito açúcar. Então eu comecei a me sabotar assim, eu sei que se eu comer isso aqui, amanhã eu vou correr 1 hora e vou emagrecer. Realmente, você até emagrece. Mas você não tá tendo a disciplina correta, você não tá fazendo o que tem que ser feito. Que nem com Deus. Deus fala é isso e você vai dar o jeitinho, acontece que dá tudo errado, né? É verdade. E aí aconteceu isso comigo. Eu comecei pra não chorar, pra não coisar, eu comecei a me sabotar, né? A fazer nada 100%. E chegou no dia do campeonato do Arnold Clássico Brasil também. Que era o segundo que você foi participar? Era o terceiro que estava acontecendo no Brasil. E o segundo da sua participação. Esse é o segundo da minha participação. E todo mundo tava falando que eu poderia ganhar esse Arnold, porque o primeiro que eu participei, eu fiquei em segundo lugar com uma atleta, acho que foi do México, eu lembro, ela é uma atleta muito boa. E aí que só faltava eu só ser mais simpática, desfilar, que eu ia ganhar dela, que o meu shape era melhor que dela. Então eu já fui assim, tenho tudo, tá tudo certo. Vou focar, não vou desistir, vou esquecer os problemas e vou focar só naquilo. Fiz tudo. Chegou lá no campeonato. Todo mundo me olhou e falou que eu tava linda, perfeita, mas chegou no palco, aconteceu alguma coisa que todo mundo falou, Tati, o que aconteceu com você? Você não tava ali. Eu falei assim, não tava ali. Não era você, tá acontecendo alguma coisa com você. Eu falei assim, nada, gente, foi minha melhor preparação, nada, tava tudo certo. E aí eu fui e fiquei em sétimo, não fui classificada, era as top 6, sempre ganhava, primeiro, segundo, terceiro, até 6 ganhava medalha e ficava entre as top 6 do mundo também, o Arnold vinha pessoas do mundo. E aí eu não fiquei entre
sétimo, fiquei em sétimo. E aí eu comecei a querer me perguntar o porquê disso tudo que estava acontecendo comigo. Que por que, gente, minha melhor preparação, tudo certinho, todos os patrocínios, e eu não fiquei. E aí foi onde Deus veio falando comigo, me mostrando, você nunca deixou de fazer o 100% correto, você começou a não fazer. E o seu coração, e você, como você estava ali no palco? E uma coisa que eu aprendi, não é sobre o corpo perfeito, é sobre o que você leva para as pessoas, sobre a sua essência. Então, eu estava com o corpo perfeito, ao olhar de todo mundo, era eu que era para Tati ganhar, mas a minha alma, ela estava batida, ela estava abalada, ela estava sofrendo. E aí as pessoas sentiram. E elas sentiam que eu não estava bem. Por mais que eu fizesse tudo, eu não consegui transmitir a minha alegria, porque no palco eu transmitia alegria, eu transmitia paz para os árbitros, e aí eu não consegui, eu estava com o corpo perfeito, estava na minha melhor fase, com tudo, mas meu emocional não estava bem. Tem muito atleta profissional que passa por isso também, né? Você viu, agora tá passando um campeonato que é o Wimbledon, que é o famoso de tênis, e um dos atletas top 10, ele falou que ele tá... E ele é muito alta performance mesmo, top 10 do mundo, e ele não consegue mais sair de uma depressão, cara. Então eu imagino os atletas de alta performance, eles devem ter... uma disciplina, às vezes, ela castiga, né? Porque você não pode ter o tempo do respiro, né? Isso. E a quantidade também de campeonato, né? E hoje em dia, principalmente, porque imagina o patrocínio. Eu acredito que a quantidade de dinheiro que tem hoje nesses eventos deve ser muito diferente da época que você participou, né, Tati? Naquela época, por exemplo, eu participei do Arnold, mas a gente não ganhava nada, a gente ganhava suplemento. E era amador, não existia ainda profissional. Aí é onde a gente vai chegar na pergunta, que é da coroa. Aconteceu isso no Arnold comigo e eu falei assim, eu não quero mais competir. Eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde, do meu emocional, da minha família, que eu tô tão focada, tão disciplinada, que eu tô querendo esconder as feridas que estão na minha alma. Eu escondia, é muita coisa que a gente faz hoje em dia. A gente começa a fazer, a gente não quer voltar e tratar aquilo que tá bagunçado, arrumar o que tá bagunçado na nossa vida. E aí a gente não entende que isso prejudica tudo. Aí, voltando à pergunta dos empresários, que a gente citou como exemplo, por que eles começaram a treinar, começaram a cuidar da saúde? Porque eles perceberam que quando a gente organiza a nossa casa, cuida do nossa casa é nosso corpo, né? Não só. A gente cuida de tudo, a gente começa a curar das nossas feridas, a gente desenvolve muito mais na nossa empresa, a gente começa a entender, ter clareza de muitas coisas. Então, eu acho que eu vejo muito isso. As pessoas começaram a entender isso, talvez até por causa de muitos atletas, né? Que hoje em dia os atletas estão dando exemplo, contando, virando grandes empresários. Eles começam a levar essa disciplina, que é do treinamento, para a vida, para o escritório e detectar aquilo que está errado, que está bagunçado e começam a arrumar. E aí começam a multiplicar, desenvolver. É verdade. Então, eu acho que é muito isso. Eu aprendi muito isso com a minha vida de atleta, com isso que eu vivi, com esse processo desse campeonato. Eu entendi que eu tinha que parar, voltar, arrumar a casa, arrumar aquilo que eu estava querendo esconder naquela caixinha que a gente não quer abrir, para eu poder continuar fluindo. Só que aí foi onde eu parei de competir, e aí, como todo adolescente, eu fui pro mundo. Curti, conheci tudo do mundo. Eu parei e falei assim, chega, eu não quero mais, eu foco, eu sou disciplinada e nada acontece. Outra coisa, dinheiro, eu não estava ganhando dinheiro com aquilo, era uma atleta em destaque e estava começando a aparecer muitos atletas, que o esporte estava começando a ficar muito conhecido, e tinha atletas que não faziam nada, que mal nem competia e estava começando a se destacar, ter patrocínios. E eu falava assim, chega, eu tô ali focada, fazendo tudo certinho, nada tá dando certo. Não estou conseguindo ser reconhecida como eu queria financeiramente. Então eu falei, agora esquece. Aí eu fui arrumar a casa, fazer as coisas, mas nesse caminho eu me perdi. Voltei para as amizades, comecei a sair, a curtir o mundo. E comecei a curtir tudo. Festa, beber, sair, conheci gente muito famosa, com muito dinheiro, conseguia tudo, porque eu era atleta, né? Todo mundo me queria em todos os lugares, porque eu tinha um corpão e porque eu era atleta wellness. E aí fui curtir a vida. E aí nisso,
eu curtia a vida, mas eu ainda tentava manter na disciplina. Porque era aquilo que eu falava pra vocês. Eu curtia a vida, chegava em casa e começava a chorar. Porque eu também tava assim, senhor, não entendia nada. Ia lá, curtia na balada, bebia, aí voltava e falei assim, também não tá mudando. E ainda parava, e comecei a abandonar um pouco os estudos, tudo. Ficava saindo de segunda, chegava sexta-feira, já tava se programando pra sair, pra ir pra balada. Aí voltava, era um vazio. E aí chegava nas amizades, ninguém fluía em nada, todo mundo na mesma coisa. E eram as mesmas festas, mesmas bebidas, mesmas coisas. Era legal? Na hora é legal, então, vou falar, não vou ser... Pô, saía, me divertia, conhecia os melhores lugares, os melhores carros, os melhores tudo. E aí, voltei, fiquei acho que uns 8 meses, assim, nisso. Aí eu tive vontade de curtir, de desfilar no carnaval, de tudo, consegui tudo isso. Vou desfilar, teve um dia, um carnaval, que eu fiquei assim, que eu fiz tudo que eu queria, que era desfilar, ir numa festa que minha mãe nunca deixou eu ir. E aí eu fiz tudo, isso eu já tava acho, com 20 e poucos anos. E uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, uma atleta, falou assim, dentro de um banheiro, de uma festa, falou assim, Tati, não sei porque você não volta a competir, a gente se espelhava tanto em você, você era um exemplo pra gente. E falar a verdade, eu tô vendo você se acabando. Nossa, deve ser forte uma frase forte, dessa. foi né? forte. Aí tava dentro, e eu tava muito louca, eu tinha acabado de desfilar, que eu odiei, meu sonho era desfilar. Né? Falei assim, eu malho tanto, Mas tanto. desfilar naquelas grandes... Na escola de samba. Aquelas do Rio de Janeiro lá? Do Rio de Janeiro, eu desfilei na Vila Isabel, isso aí. Louco, legal. E aí eu desfilei, e aí que era um sonho, mas foi horrível. Eu falei, prefiro competir, é 1 minuto de vão. Não é bom, mas eu queria, né? Como toda jovem, adolescente, quer fazer de tudo. Eu fui, aí quando eu voltei, ó, tava cansada, toda arranhada, toda machucada. E ainda fui pra uma festa com os amigos. E aí nessa festa a gente já tava cansada, machucada. Ainda naquela confusão de carnaval, bebendo. Aí fomos pro banheiro com as meninas. Eu sempre fui de arrastar as meninas, né? Que acontecia. Eu sempre tive isso. Aonde eu chegava, as mulheres ficavam tudo perto de mim. Eu sempre reuni muitas mulheres perto de mim. E aí eu lembro que eu fui no banheiro, foi todo mundo comigo e essa minha amiga falou. Ela também era atleta, só que ela ia pra festa, mas ela conseguia equilibrar. Eu não, quando eu fui de vez. Não quis saber de atleta. E ela falou isso pra mim, aí aquilo ficou na minha cabeça. Ela falou assim, olha, Tati, vai acabar o carnaval, eu vou te mandar mensagem e você vai competir no Arnold. Que é em abril. O carnaval acho que foi em março nessa época, foi em 2018 para 2019. Aí eu falei assim, Aline, não tenho mais patrocínio, meu Instagram, ninguém tá nem aí, tá todo mundo falando que eu tô... Começou o povo a parar de me seguir, de se motivar. E aí eu falei assim, não tem, vai demorar muito, como? Falta 1 mês pra eu competir, como que eu vou conseguir? Ela, Tati, você já nasceu pronta, tu já é uma wellness, você vai voltar a competir, porque sua carreira é muito linda na vida de atleta. Ela, tá bom, achei que ela não ia ligar, né? Ela ligou. Vamos começar? Bora? Nossa. Aí eu falei assim, vamos, eu vou tentar. Nesse 1 mês, eu tinha 1 mês pro Arnold, eu fui falar com a federação, com todo mundo, aí eles falaram, não, Tati, como você pode ir, você é uma atleta que ganhou tudo, tem todos os títulos, você já não precisa nem passar por nada, você já pode competir no Arnold. Aí eu comecei a me preparar. Aí foi uma luta. De novo, que eu tinha que voltar pra dieta e os amiguinhos, que eles Foram 7 meses, né, que ficou fora? Foi uns 7 meses. É bastante voltar em 1 mês, né? Em 1 mês. E pior foi os amigos, que minhas amigas, meus amigos me ligavam, falando assim, tem a festa hoje, eu tô mandando o Uber te buscar. Você que anima a minha festa. Não sei... Gente... E você tendo que dizer não pra todo mundo. Tendo que dizer não. Eu chorava. Não é fácil. Chorava. Aí foi daí que eu comecei a falar com Deus muito sério. Eu falei assim, Senhor, se eu tenho que me ajudar? Porque senão eu não vou conseguir voltar. Eu vou ter que parar de comer o que eu gosto, eu vou parar de sair, eu vou voltar pro foco. E eu tenho tudo de bom na minha mão. Porque eu falo, o mundo ele te oferece coisas que ao seu ver é bom. É bom um carro enorme chegar no seu portão, te pegar, e você ir no camarote. Eu ficava nos camarotes com os DJs, assim, com as pessoas. Eu nem gostava muito de beber, de fazer nada, mas eu tava ali na presença de todo mundo, sabe? Às vezes você fazia por causa dos amigos. Eu levava pré-treino, gente. Pra balada. Nossa. E eu tomava pra eles não, porque eles ficavam perturbando. Toma isso, toma aquilo, bebe. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer pra não aceitar? Eu tomava pré-treino, e aí eu tinha um amigo que ele era
tinha de tudo, do bom e do melhor pra ficar alegre, de bebida, de tudo. Aí falou assim, não é possível, garoto, que tu tem que tu é animada? Tu não toma nada. Tu não toma nada, feliz, tu né? não bebe. Bom, Eu falo, bom. tu não bebe, sou tu feliz. anima. E eu falo, eu juntava as meninas assim, elas começavam a dançar comigo, a zoar. Aí ele falou assim, que tu tem? Porque essas aí bebe, fica louca, racha a cara, a gente tem que ir pro hospital e tu fica aí rindo à toa. Eu tomava pré-3, gente. Olha o segredo contado aí, ó. Pré-treino pra balada. Pré-treino termogênico pra mim aguentar o ritmo deles e ficar feliz. Aí eu ficava feliz. E você não sabe, quando você bebe, fica chato, né? Bêbado, fica chato. Fica meio down, né? Meio down. Aí vomita, aí passa vergonha, aí faz umas coisas nada a ver. E eu era animadora, meu apelido era animadora das festas. Mas quando eu chegava em casa, era uma tristeza. Né? Era uma tristeza. Imagino. Aí eu ficava assim, brigando comigo mesmo e me questionando sobre tudo. Ô, Tati, agora a gente tá caminhando meio que pro final, e eu queria que a gente avançasse pro seguinte, seu momento aqui nos Estados Unidos, porque aí você, né, sai do Brasil, decide vir pra cá, aconteceu alguma coisa que te trouxe pra cá, qual foi o gatilho de falar assim, vou morar nos Estados Unidos? Foi essa bendita coroa. Foi da coroa. É? Foi, aí foi nisso, aí é onde tudo começou. Onde eu entendi, onde eu vi o meu propósito, onde eu entendi o meu chamado, onde eu entendi o que Deus tinha sobre a minha vida, foi tudo através dessa coroa. Foi onde tudo começou. Uau, que legal. Foi essa coroa assim. E foi aqui que você ganhou ela? Não? Eu ganhei ela no Brasil, mas que ela que abriu portas para minha categoria vir para os Estados Unidos, que foi onde me trouxe para os Estados Unidos. Uau, incrível. Que legal, hein? E essa coroa foi conquistada depois de 7 meses de uma desviada de rota. E aí você focou um mês. E aí você foi lá e ganhou a coroa. E aí abriu os céus. Mas só para encaixar uma coisa aqui. Então, você ganhou essa coroa no campeonato que aquela sua amiga te levou? Que a minha amiga me levou. Caramba, aquela minha amiga da balada legal, me levou. Interessante, né? Muito interessante. Por isso que é bom ter um amigo, né, cara? É importante que é leve, né? Ter um amigo e ter pessoas do seu lado que enxergam o seu valor e que não te critiquem. Verdade. Hoje eu falo assim, a gente não pode criticar porque a gente não sabe a dor da outra. E eu tava vivendo uma dor. E eu acho que é a dor de muitos adolescentes. É a dor da confusão, que você não sabe para onde você vai, o que você vai fazer, se você é cristão, se você é do mundo. É muitas crítica do mundo, crítica da igreja. E todo adolescente, acho que ele sente a vontade de conhecer o mundo. E muitas das vezes as pessoas criticam quem tá no mundo. E eu tava passando de um processo assim, que eu não sei te explicar, era uma dor, era uma tristeza. Eu tava vivendo um mundo triste. Que eu queria estar no esporte, mas o esporte pra mim já não estava mais realizando os meus desejos, que eu queria outras coisas. Eu fui pro mundo pra esquecer o esporte, assim, já que eu não tô me realizando no esporte, quer ter um patrocínio, ensine de ganhar dinheiro, casar com uma pessoa que também, eu sempre quis casar com uma pessoa que fosse do esporte comigo. Que treinasse comigo, que fizesse tudo comigo. Já que eu não estava conseguindo conquistar tudo, eu fui pro mundo. Chegou no mundo, eu ficava com aquela confusão de mente. Era uma confusão de mente, eu chorava muito. E eu chorava de tudo. Eu chegava, eu saía, e a gente queria sair beber pra sair, estar com os amigos, porque quando você tá com aqueles amigos do mundo, você não tá chorando. Acho que é bom deixar claro o que é o nosso público, ele é muito grande, é mais de 250 mil visualizações e também de todos os tipos, né? Acho que quando você fala do mundo, você está dizendo que é fora do ambiente do atletismo ali, do atletismo, isso então, aí. Do atletismo ou fora do treinamento, né? Aquela comunidade, né? E também do mundo, assim, agora vamos levar para o mundo espiritual. A forma da disciplina, né, das coisas que Deus fala sobre princípios que você tem que fazer. E aí você vai para o mundo e aí você começa a fazer coisas que Deus fala que não é para você fazer. Mas o mundo mostra para você como uma coisa linda, brilhante. É verdade. Entende? Aí você fica assim, não, mas lá é muito mais fácil. Lá acontece, lá o dinheiro vem, lá eu sou, né? Mas se você for ler a Bíblia e tomar reconhecimento da verdade do que está escrito, que como Deus fala, a verdade, ela liberta. E aí, muitas das vezes a gente não conhece a verdade. E aí acontece, a gente está lá no mundo. Então, o mundo, ele pode também dizer entre Deus e o mundo lá fora, das baladas, das curtidas,
doação, né? Das coisas que não estão nos princípios. E aí, isso acontece muito com a gente que é adolescente. A gente não conhece a verdade, a gente é muito criticado ambas partes. E aí a gente se perde e fica com a confusão da mente de novo nas nossas emoções. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, voltando pra Tati, atleta, o wellness, que ganhou a coroa, é onde a gente quer chegar. Eu fui, participei do campeonato. A minha amiga, ela me emprestou o biquíni, ela me ajudou e ela competiu na categoria junto comigo. Nossa. Ela, Aline Machado, ela foi muito especial na minha vida. Com certeza. Ela nem é da igreja, assim, de coisa, na época não era. Hoje em dia ela tá mais... Ela tá em Orlando? Não, ela tá no Brasil, do Rio de Janeiro também, mora no Recreio. E aí ela foi e fez tudo comigo. E a gente foi eu consegui no final, aí outra coisa, no final eu comecei a fazer sem ter nada, só com a orientação da Aline. E aí as coisas começaram a surgir. Eu me posicionei, comecei a buscar a Tati Atleta de novo, aí no final das contas, eu tinha a Aline me ajudando, o personal me treinando de graça, eu consegui o hotel, eu consegui tudo. Nossa, sem pedir nada, foi acontecendo. No final eu tava no Arnold Classic Brasil, no Arnold Clássico, com o hotel junto com ela, com um biquíni que era emprestado dela, mas era o biquíni que um amigo usou antes, e aí foi onde eu consegui ganhar o campeonato. E antes disso eu me questionei, que eu falei, eu tava vendo um processo muito grande, chorando. Eu tava sendo atleta, mas eu tava chorando, que eu tava me questionando. Senhor, me tira do mundo, que eu não vou conseguir falar não pros meus amigos, que lá tá sendo muito bom. Eu falei, hello, lá é muito bom, então o senhor tem que me ajudar. É verdade. Gente, não vamos mentir, não vamos ser hipócritas, isso aqui é bom. Tá sendo bom, tá tendo tudo, é muito fácil. Porque a vida de atleta não é um não quadrado, é fácil, né? A renunciar não é muita fácil. Renúncia. É muita renúncia. E eu aprendi muito isso, a renúncia. Deus nos ensina que tem que renunciar. Então, você tem que renunciar tudo. Eu tive que renunciar de novo, não só a alimentação, como as coisas legais da vida. De você ir pra praia, de você andar de carrão, de você estar numa festa com muitos amigos. Eu fiquei isolada sozinha de novo. Pra chegar na Atleta Wellness. Incrível. E aí, o que te trouxe pra cá? E aí foi onde eu ganhei o meu campeonato. Eu falei, Senhor, faz alguma coisa que mostre pra mim que eu tenho que voltar a ser atleta. Fui lá, competi, ganhei minha categoria e ganhei a da Campeãs das Campeãs. Foi onde nomearam e falaram assim, a Tati é a nova rainha, a Tati é a rainha Wellness. E eu ganhei, onde foi dividida a categoria em 7, que geralmente era em 4. As 7 melhores. As 7 melhores, todas elas tinham patrocínio. Uma delas era a que ganhou o Mister Olímpia hoje, e é patrocinada pela Integral Med. E ela era a menina que estava sendo escolhida para ser a campeã do Arnold. Eu tava sumida, eu era loira, virei morena, era um shape, tava com outro. E aí ninguém lembrava de mim. Eu tava lá, um peixinho perdido no meio daquela mulherada toda. E ganhei. Quando eu ganhei, todo mundo falou, não é possível. Quem é essa garota que tá ganhando? Nem eu. Quando eu falei assim, gente, quando eu ganhei minha categoria, eu falei, tá bom, Deus, é só isso. Já me respondeu, já sei qual é o meu lugar, onde o senhor quer que eu fique. Quando ele falou que eu era rainha, e aí eu era a primeira rainha, e me botou a coroa em mim, eu falei assim, Aí começou a passar um filme assim na minha cabeça e eu senti assim, Deus... É emocionante. Eu senti assim... De verdade, emocionante. Eu tô vendo a situação também. E aí, quando ele colocou a coroa e me chamou de rainha, e todo mundo me chamando de rainha, eu falei, eu senti Deus falando assim comigo ali, que ele tinha um propósito pra mim, que não era pra eu sair da vida de atleta, porque era essa história que ele estava construindo pra mim, que era pra eu continuar. Não interessava o porquê, mas era ali que eu tinha que ficar. E aí foi da onde eu desci do palco, me tornei rainha, falaram, Tati, sua vida vai mudar. Até então, eu não entendi que pra mim minha vida ia mudar. Eu queria ser uma atleta reconhecida, com patrocínio americano e tudo bem. Mas tá, não foi. Aí começa o processo. Aí eu me tornei rainha. E
Eu peguei, e aí outra, competi com essa minha amiga, e ela não ganhou, tá? Ela nem se classificou. Nossa. Mas ela comemorou junto comigo a minha coroa. Temos vídeos de Que comemorando. legal, que legal. Que amiga, hein? Que amiga, Tem ela... algumas amigas que é da onça, mas essa não é. E aí todo Realmente mundo, não é. e depois a gente fez Faz muita parte entrevista, dessa muito história, podcast né? juntos e todo mundo falando. Porque os outros gostam de fazer intriga, né? Só pra poder ganhar audiência. Eles falam assim, mas Aline, você não quer pegar, tá? Zoando, né? Aline, não. E a gente sempre competiu juntas. Em vários campeonatos. A gente era do mesmo patrocínio. E a gente sempre competiu. Às vezes ela ganhava, às vezes eu ganhava. E o Arnold foi assim, a gente comemorou junta. Chegou, resumindo, aí onde entra a história dos Estados Unidos. Nesse dia do Arnold, o dono da federação dos Estados Unidos, ele estava presente no Arnold Classic Brasil. O Arnold não estava nesse dia, mas o dono estava. Por quê? Porque todo mundo, a minha categoria era a única categoria que não era profissional. Profissional é quando você tem um cartãozinho profissional e você começa a competir nos campeonatos nos Estados Unidos, porque também não existia ainda campeonato profissional no Brasil. E estava começando, ainda ia ter o primeiro. Então, eles foram para ver como que estava o esporte no Brasil e se eu conseguiria trazer a categoria. Nisso, ele olhou para mim e aí, quando ele viu, todo mundo tentou várias vezes trazer a categoria Wellness para cá, não conseguiu. E ele olhou e falou assim, agora eu quero a categoria no Mr. Olympia. Nossa. Que é o maior evento do mundo, que legal. que acontece aqui nos Estados Unidos e que é o topo do fisiculturismo, é o Olympia. Tem o Arnold, que também tem aqui em Ohio, mas o Mr. Olympia é o topo do topo do topo, onde todo atleta profissional quer chegar. Tipo o UFC, assim, Tipo da o UFC, luta. tipo O o UFC futebol, assim, a que Copa tem... do Mundo É a Copa do Mundo do fisiculturismo, a gente tá. fala isso. É a Legal. Copa do Mundo. A Copa do Mundo do fisiculturismo. E aí eles aceitou. E naquele dia, eles falaram, agora a categoria Wellness, ela se tornou profissional e a gente vai ter um evento onde a gente vai começar a dar o Procard para as meninas. Procard é um cartão que a gente ganha quando se torna atleta profissional. E ano que vem, a categoria Wellness, que era em 2019, ano 2020, a categoria Wellness vai estar no Mr. Olympia. Uau! Que loucura. Aí foi onde Caramba. tudo começou. Aí é onde foi que ali começou a historinha dos Estados Unidos. Cara, você tinha que escrever um livro, cara. É verdade. Sério, de Então, verdade. eu escrever. Porque tem a história da Tati, é a história do wellness, né? De toda a parte feminina do fisiculturismo. É verdade. Que começou. É verdade. Você tinha que escrever Eu tô isso. tentando escrever, assim. Todo mundo fala sobre eu escrever um livro. Com E é certeza. muito assim, conexão, né? O que Deus foi tirando daqui, colocando ali, aí deixou. Aí eu falo, ele deixou eu viver o mundo para eu entender e hoje em dia falar com propriedade sobre as emoções, sobre a disciplina. Porque eu falo assim, por que eu tô indo pro mundo? A gente se questiona, né? Tem que andar tudo certinho. E não é, Deus, ele quer que você sinta, passa para você ajudar uma pessoa que tá vivendo aquilo a sair dali, entender. Por exemplo, vocês falam, eu quero fazer dieta. Mas como eu passei, eu vivi, quando eu falo com vocês ficam assim, caramba, vocês têm vontade de ouvir, né? Porque ela passou por isso. Aí a gente começa a entender. E aí foi. Eu peguei, ganhei, aí a categoria ia vir pro Mr. Olympia, eu tinha que começar um novo processo. Viu? Um novo processo que eu tinha que começar. Aí, o processo, né? Que não é fácil, que é dolorido. Eu não ganhei o cartão profissional ali no Arnold. Ali eu fui rainha, mas aí, a partir dali, a minha categoria ia virar profissional. Então, a partir dali, eu tinha que passar por zero de novo. Começar igual lá no passado, nos campeonatos pequenos, tentar ganhar para poder ganhar o cartão profissional. Mas isso aqui nos Estados Unidos? Não, isso no Brasil ainda? No Brasil ainda. Mas aí eu já sabia que eu ia vir pro Mr. Olympia. Como eu não sei, porque eu não tinha condições. Mas já sabia que viria. Mas eu já sabia que viria. Pela fé você já estava Pela aqui. fé. Conhecemos bem essa história da E, gente, pela fé. E te contar, e nessa época, sabe qual foi o versículo que eu colei na minha geladeira e que eu fiz até um cofre. Assim que a categoria foi, eu escrevi o versículo de Hebreus 11. Foi o versículo que eu colei na minha geladeira até eu chegar nos Estados Unidos. E eu fiz um cofre, que aí eu pedia dinheiro pra todo mundo. Gente, a pessoa inocente. Pra colocar dinheiro ali, porque eu iria juntar pra chegar nos Estados Unidos. Que eu falei assim, não, agora eu tenho que estar no Mr. Olympia. Uau. Mas até um certo ponto, aí entrou na quarentena. Foi na época do Covid. Do Covid.
E aí foi um processo que, assim, todo mundo começou a desanimar, né? E todo mundo teria que passar por um campeonato para ganhar um cartão profissional. E aí foi, a quarentena começou, aqueles processos todo da quarentena. Eu comecei a me preparar para os campeonatos dentro de casa. Não sei como. Passei por um monte de coisa também para poder eu participar de um campeonato. E no primeiro, eu teve um campeonato que teve, não sei, que era o primeiro campeonato que ia ter foi em Medellín. O primeiro campeonato que teve em Medellín, que a categoria ia ganhar um cartão profissional. Eu sempre fui muito pela fé, né? Me arrumei um jeito de ir pra esse campeonato, me preparei e fui. Em Medellín, eu achei que eu ia me dar super bem. Porque, eu já viajei muito sozinha, sempre viajei muito sozinha. Chega lá, já sou referência mesmo, atleta, aí a gente enche, a atleta que ganhou um Arnold vai chegar lá, eu acho que eu não vou ser a primeira a ser escolhida para ganhar o cartão profissional. Fui, chegou lá. Eu fui para Medellín, para um lugar horrível, que era um monte de... Foi ali no centro de Medellín. Vocês sabem que o centro de Medellín é bem perigoso. Fui sozinha, chegou lá, foi uma confusão. Eu só chorava, meu treinador não foi comigo. Então, emocional de novo, abalado. Eu achando que eu ia me dar bem no espanhol e não entendia nada. Que doideira, não entendia nada. Eles falando aqueles cubanos. Eu chorava. Eu teve uma hora que eu falei assim, Senhor, arruma alguém pra me ajudar. Não entendi nada. Aí foi dar uma vez, eu fui na pesagem, voltei, perdi o táxi. Aí uma menina falou assim pra mim, uma atleta, Tati, cuidado que aqui é muito perigoso. Quando você for voltar pra casa. Meu Deus, aí me deixou mais nervosa ainda. Aí fui pra Medellín pra ganhar o meu cartão profissional e eu achei que eu ia ser atleta. Chegou lá, começou aquela confusão, sozinha, sem comer, sem nada, não sabia falar a língua, ninguém me entendia. Eu ficava estressada, né? Porque eu tava sem paciência, sem água, sem comida, comendo peixe, minha comida ficou congelada, não tinha frigobar no meu quarto. E eu tentando falar, cara, mas tava tão estressada que eu tava sem comer e sem água. Eu falei, eu vou comer esse negócio congelado. Comi peixe congelado. Nossa. Caramba, tudo aconteceu naquele dia. Guerreira. E eu queria, falei, quer saber? Vai desse jeito que eu não vou ter paciência de descer e fazer alguém me entender. Comi peixe gelado, não botei na geladeira, fui pra pesagem, voltei, peguei, foi uma confusão, porque eu não consegui um táxi, não conseguia também, não sei, nada, na hora nada a gente consegue, né? Quando começa a confusão, aí eu voltei. Fui pro campeonato, resumindo a história do campeonato, eu não me classifiquei, fiquei em quarto. Caramba! Só chorava com medo. Até que antes de ir pro campeonato, eu falei, Senhor, me ajuda, bota alguém pra me ajudar. E foi daí que eu conheci um Uber, tadinho, que ele ficou comigo o tempo todo. Tem vários vídeos com ele, meu amigo, até hoje, que aí ele ficou me guiando. Ele, não sai do condomínio, não sai do prédio. Eu vou entrar, ele botava o carro. Tá? Gente, foi tão de Deus ele que ele nem me cobrou nada. Nossa. Ele foi tipo assim, um anjo que chegou pra ali pra me guiar ali naquela confusão toda. E ele fala espanhol. O portunhol, assim, ele ia me ajudando, mas aí, que nem aqui nos Estados Unidos, cubano, coisa a gente entende. Ele eu consegui entender, mas tem uns que você não entende, não. É tipo aqueles cubanos com ovo na boca, é o que eu falo, que tu não entende nada. E eu nervosa, sem paciência. Incrível. Aí não ganhei o campeonato. Não ganhei e fiquei muito chateada, mas voltei pro Brasil e aí teve um campeonato no Brasil. E em São Paulo, é muita história desses contar, mas eu vou resumir. Eu ganhei meu cartão profissional no Brasil, aonde eu morava, no Rio de Janeiro. Fizeram um campeonato no Rio de Janeiro, assim, depois da quarentena. Depois desse, fizeram um no Rio de Janeiro. E aí, eu consegui estar com a minha família toda, com todo mundo desde o começo. Aí foi uma festa, eu ganhei o campeonato e ganhei meu cartão profissional. E a partir dali começou a minha história de vir pra cá. Aí, resumindo os processos, as coisas. Eu vou fazer o seguinte com você. Então, depois que você ganha esse cartão, você vem para os Estados Unidos. Aí eu venho para os Estados Unidos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar uma nova gravação com você. Merece. Porque é tanto conteúdo que eu tô tão interessado em saber muito mais. Você topa gravar de novo? Vamos fazer a Tati Coach. Não, porque aqui nos Estados Unidos ela tem muita história ainda. Eu já sei de algumas coisas que eu quero perguntar e não consegui entrar ainda. Eu acho melhor, sabe o que a gente tinha que fazer? Depois que lançar o da Tati, vamos fazer um ao vivo com ela?
Porra, tirou onda. E vamos pegar as perguntas, porque as pessoas já viram. Ao vivo? Já viram. Ai, gente, vocês já viram o teu episódio, vai ser divulgado o episódio da Tati. E nós vamos fazer um ao vivo pra contar como é que tá aqui. Tô dentro. E você, comenta aqui, ao vivo? Verdade. Comenta aqui. As amigas da Tati, queremos todas ao vivo também, tá? É isso aí. Sim. Gente, nós queremos agradecer a sua audiência. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, seguir a nossa página. Vamos marcar ela aqui também. E é isso. Obrigado aí, gente. Até a próxima. Valeu. Dá tchauzinho. Valeu.